Sobre os embargos de declaração, que nós vimos nas nossas últimas aulas, nós vimos que são hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: o erro material, a contradição, a omissão e a obscuridade. Essas são as 4 hipóteses de cabimento para os embargos de declaração, e por isso se entende que esse recurso tem fundamentação vinculada. Nós já vimos que existe uma ampla embargabilidade, porque, de acordo com o artigo 1022, qualquer decisão judicial pode sofrer a oposição de um embargo de declaração, certo? A competência para o julgamento do embargo de declaração é exatamente o mesmo magistrado, a mesma instância que efetivamente proferiu a decisão, ou seja, se foi o juízo singular que proferiu a decisão, então ele é quem vai julgar os embargos de declaração, até porque é ele quem pode realmente dirimir a obscuridade, a omissão, a contradição, porque só ele vai compreender o que efetivamente ele colocou naquela decisão e que está sendo objeto de ininteligibilidade, ou seja, as pessoas não estão compreendendo o que aquela decisão está querendo dizer. Então, a competência para o julgamento de embargo de declaração é efetivamente o juízo que proferiu a decisão embargada, certo? Vimos que o embargo de declaração ele tem um efeito interruptivo para a interposição de outro recurso, ou seja, se é uma decisão que cabe apelação, mas antes disso eu preciso tirar uma contradição da decisão, eu embargo. E aí, o prazo para eu interpor a apelação, ele se interrompe. No sentido que se eu apresentei os embargos de declaração no 5º dia, quer dizer que depois do seu julgamento, eu vou ter mais os 15 dias da apelação. Vai se retornar todo o prazo da apelação, certo? Com relação ao efeito suspensivo, em regra, o embargo de declaração não tem efeito suspensivo dos efeitos da decisão que ela está impugnando, mas pode, por requerimento da parte recorrente, op iudicis, ser aplicado o efeito suspensivo, certo? E o embargo de declaração pode ter efeito modificativo. Nós já vimos que, em regra, os embargos de declaração eles não têm efeito modificativo, porque eles pretendem somente esclarecer, né, tirar uma obscuridade, uma contradição, mas com essa modificação da decisão, pode ser que efetivamente ele modifique, ele mude o sentido da decisão judicial, e aí quando ele tiver esse efeito modificativo, a outra parte tem que ser intimada para apresentar contrarrazões, certo? Falando dos embargos protelatórios, que é um abuso do direito de recorrer e as consequências desse tipo de embargo. Falamos também de embargo de declaração em pré-questionamento, que se liga com a questão do pré-questionamento ficto. E aí, além dos embargos de declaração, dessa parte, nós vimos, como outros recursos, o agravo interno e os embargos de divergência. Quando estudamos o agravo interno, nós vimos que é um tipo de recurso que ele é cabível contra uma decisão monocrática proferida por um tribunal, em tribunal proferido pelo relator ou pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, certo? Por quê? Qual é a lógica dos recursos? Eu vou propor um recurso, teve a sentença, certo? Da sentença, eu interpus uma apelação. Essa apelação, quando ela chega no tribunal, ela não vai ser analisada pelos 3 desembargadores de uma Câmara de uma vez. Ela vai para um relator. Esse relator, ele vai fazer a análise inicial, o juízo de admissibilidade desse recurso, e pode ser que ele entenda que esse recurso ele é carente de um dos requisitos de admissibilidade. E essa decisão é uma decisão monocrática, singular. Apenas o relator vai fazer essa análise inicial e dar a decisão. Então, dessa decisão única, singular, monocrática, a parte que tem interesse pode recorrer dessa decisão para que ela seja revista pelos outros membros da Câmara, do Tribunal. E aí, o agravo interno tem justamente essa função de retirar, de destrancar esse recurso que foi submetido a uma decisão monocrática, para que ele seja visto e analisado pelos demais desembargadores de uma Câmara ou de uma turma de um tribunal. Ou seja, eu vou tirar um recurso
de uma decisão isolada monocrática para ser reavaliado pelos demais desembargadores de uma Câmara ou turma, certo? O objetivo do agravo interno, dessa forma, é tirar esse recurso do âmbito do relator, né, para ter uma nova visão pelos outros desembargadores. O prazo para sua interposição também é de 15 dias, certo? Dispensa preparo, não precisa pagar custos processuais para a interposição do agravo interno e exige-se impugnação específica, de acordo com o artigo 1021, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, em que o recorrente tem que impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Eu não posso, no agravo interno, somente pegar as fundamentações do meu recurso, nesse caso que eu dei o exemplo da minha apelação, copiar e colar. Não. Eu tenho que efetivamente impugnar o que foi que aquela decisão que eu estou recorrendo falou. Digamos que na decisão do relator, ele disse que a apelação era intempestiva, porque ela foi proposta depois de 15 dias úteis. E aí, no seu agravo interno, você quer mostrar aos demais desembargadores que não ocorreu o transcurso do prazo, que a apelação sim é tempestiva, porque ocorreu um feriado dentro daqueles dias úteis e efetivamente prorrogou-se o prazo. E aí, quando você entra com o agravo interno, você não precisa efetivamente copiar e colar toda a fundamentação da apelação. Basta que você impugne especificamente essa questão da tempestividade, que foi fundamento da decisão recorrida, da decisão monocrática que você está recorrendo, certo? O procedimento do agravo interno, como vimos, a sua interposição é endereçada para o relator, você interpõe ele perante o relator, intima-se o recorrido para que ele contrarrazoe no prazo de 15 dias também. O relator pode se retratar, né, quando receber a apelação e a contrarrazão, o agravo interno e as contrarrazões. Ele pode se retratar. Se ele não se retratar, ele envia para o órgão colegiado para rever a decisão. E existe também o dever de fundamentação qualificada, previsto no artigo 1021, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Esse dever de fundamentação qualificada é o dever de que o órgão colegiado ele não pode efetivamente copiar a fundamentação da decisão recorrida. Os demais desembargadores têm que demonstrar por que aquela decisão recorrida ela se sustenta mesmo depois da impugnação do recorrente, certo? Tem que efetivamente demonstrar por que aquela decisão ela deve persistir, certo? E aí, por fim, nós tratamos dos embargos de divergência. E os embargos de divergência são os embargos cabíveis com o objetivo de uniformizar a jurisprudência interna do STF e do STJ. O que é que eu quero dizer com interna? Não se presta para uniformizar uma decisão do STF e do STJ, não. Tem que ser de turmas do STF, de sessões do STF, ou melhor, de sessões ou turmas do STJ e de turmas do STF. Tem que ser com relação à uniformização interna do tribunal, dos tribunais superiores, e não com relação a decisões de outros tribunais, certo? Vimos que as suas hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 1043. Aí analisem direitinho novamente esse artigo, seus incisos, revejam as aulas que eu trato sobre o embargo de divergência, que eu explico direitinho, hipótese por hipótese. Nós vimos que ele tem como pressupostos: o primeiro é cabível contra acórdão proferido por órgão fracionário do STF ou do STJ. E o segundo pressuposto é que esse acórdão tenha sido proferido em recurso especial ou extraordinário. Então, dessa decisão, desse acórdão proferido em recurso especial ou extraordinário, é que é cabível o embargo de divergência. Tem que ser feito o confronto analítico, né? Que nós falamos e explicamos o que é o confronto analítico quando analisamos a hipótese de cabimento do recurso especial por divergência jurisprudencial, né? E é justamente o confronto analítico é justamente se analisar o que difere o acórdão paradigma
que é aquele acórdão que você quer que seja aplicado no seu caso, e aquele acórdão que está sendo recorrido. Qual é a similitude fática deles, né? O que é que eles têm em comum? Por que justificaria que fosse decidido da mesma forma do acórdão paradigma? E o que é que está ocasionando essa divergência atual, né? Tem que ver o confronto analítico, a divergência atual que está gerando a diferença entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Vimos que o procedimento do embargo de divergência ele não está previsto no Código de Processo Civil, ele está previsto no Regimento Interno dos Tribunais Superiores. O prazo para sua interposição também é de 15 dias, certo? E ele interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. E aí, com essa análise, vimos também que ele dispensa preparo, né? O agravo interno e o embargo de divergência. E aí, nós terminamos essa revisão geral sobre todos os recursos. Acredito que conseguimos, nesses vídeos, repassar os pontos principais dos recursos estudados até agora por nós. E acredito que se vocês tiverem alguma outra dúvida, ela será muito bem respondida pelos vídeos que já se encontram em disponibilidade para vocês. E também vocês podem me mandar e-mail, certo? Pelo e-mail que eu já repassei para vocês, para que eu tire quaisquer dúvidas que existam ainda, que persistam ainda, sobre a matéria que foi tratada até aqui. Percebam a linha de evolução de procedimento desses recursos, né? Começamos com a decisão judicial, que foi a última matéria que vocês estudaram em Processo Civil 2. Depois dessa decisão judicial, nós passamos a ver, no início desse semestre, os meios de impugnação a essas decisões judiciais. Nós vimos que podem ser impugnados pelos recursos, por ações autônomas de impugnação, por sucedâneos recursais. Nós vimos quais são os recursos para cada tipo de decisão, né? Antes de terminar o processo, uma fase do procedimento, nós vimos que temos o agravo de instrumento, que ele é cabível contra decisões interlocutórias agraváveis dentro daquele rol do artigo 1015. Então, antes de finalizar a fase com a sentença, nós podemos entrar com o agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória. E aí, entramos com esse agravo de instrumento diretamente no tribunal, endereçado diretamente ao tribunal. Contra despachos, decisões interlocutórias, sentença, acordos, qualquer tipo de decisão judicial, é cabível embargos de declaração. Então, tanto o agravo de instrumento quanto o embargo de declaração, eles podem ser interpostos durante a tramitação do processo de conhecimento, né? Porque o embargo de declaração é cabível tanto contra despacho, contra decisão interlocutória, contra sentença, e o agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Quando a gente corre mais um pouquinho na linha do tempo do processo, que chegando na sentença, nós vemos que contra a sentença, da decisão que é proferida na sentença, cabe a apelação. Então, no prazo de 15 dias, depois da sentença, nós podemos discutir tanto a decisão da sentença, quanto as decisões interlocutórias que foram proferidas anteriormente, mas que não puderam ser agravadas. Então, neste momento final, a gente consegue interpor uma apelação, que é interposta no juízo aquor e sobe para o juízo de admissibilidade no órgão ad quem, certo? Quando chega lá em cima, nós vemos que o relator ele pode receber esse recurso e pode dar uma decisão monocrática, falando sobre uma liminar, sobre requisitos de admissibilidade. E dessa decisão monocrática, nós podemos interpor o agravo interno. E o agravo interno é justamente para retirar do relator de uma decisão monocrática e submeter para o colegiado aquela matéria. Quando a gente efetivamente tem um acórdão proferido por um órgão colegiado de um tribunal, aí contra esse acórdão pode ser cabível um recurso especial, se tratarmos de matéria infraconstitucional, ou um recurso extraordinário, se tratarmos sobre matéria de direito constitucional. E para ambos os recursos nós precisamos ter o pré-questionamento.
E esse pré-questionamento pode ser conseguido através da interposição de um embargo de declaração desse acórdão para pré-questionar a matéria e dar ensejo à interposição desses recursos, que vai sair a juiz de primeiro grau, segundo grau, que seria o tribunal local, no exemplo que estamos dando. E aí, dessa decisão de segunda instância, nós passamos para os tribunais superiores, com os recursos especial e extraordinário. E vimos que, nos recursos especial e extraordinário, existe um duplo juízo de admissibilidade, que é feito tanto pelo tribunal aquo, que é o provisório, como pelo tribunal ad quem. E vimos que quando o tribunal de origem ele barra o recurso especial e extraordinário, fazendo o juízo de admissibilidade negativo, nós podemos destrancar esses recursos através da interposição de um agravo no recurso especial e extraordinário. Com isso, nós podemos remeter esses recursos às instâncias superiores para eles serem analisados. Chegando nessas instâncias superiores, quando nós verificamos que um órgão fracionário do STF e do STJ profere uma decisão em total afronta a uma decisão já sedimentada nesses tribunais, nós podemos entrar com os embargos de divergência para que seja efetivamente feita a uniformização jurisprudencial nesses tribunais, certo? Então, com essa cadeia lógica, nós conseguimos ver a evolução do processo e ver qual momento cada recurso pode ser interposto, né? Nessa linhazinha que nós conversamos agora, nós podemos ver em cada momento que recurso eu posso interpor nesse devido momento. O único que ficou de fora aí, a gente não tratou, foi o recurso ordinário constitucional, porque é um recurso muito específico, que só cabe naqueles casos especificamente previstos na Constituição Federal, certo? No caso de denegatória de habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, e também com relação no STF, crimes políticos, e no STJ, quando houver uma demanda que envolva um organismo internacional, estado estrangeiro, e um município ou pessoa domiciliada no país. Então, a gente conseguiu aí fazer uma revisão geral dos recursos, fazer uma linhazinha do tempo para tentar assimilar o momento de interposição de cada recurso dentro da lógica e do andamento do processo, né, judicial. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e vou passar um trabalho para vocês, para que vocês possam efetivamente sedimentar o conhecimento que foi repassado até agora. E qualquer dúvida sobre essa matéria de recursos, mandem e-mail para mim. Próxima semana nós vamos iniciar as ações autônomas de impugnação, certo? Nós vamos deixar recursos para trás e vamos caminhar na matéria, tá bom? Tudo de bom para vocês.